Meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos no 29º domingo do tempo comum e hoje a liturgia nos traz o Evangelho de Lucas no capítulo 18, de 1 a 8, que nos fala aí da necessidade de rezar sempre. Mas como eu já comentei esse Evangelho em um outro momento, em outra ocasião, hoje eu gostaria de ficar então com a primeira leitura, que está no livro do Êxodo 17, de 8 a 13. E que tem detalhes importantíssimos para nós. A leitura começa dizendo: naqueles dias, os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Interessante aqui, para a gente poder entender o versículo 8, nós teríamos que ler antes. E lendo antes, nós vamos compreender que o povo não reconhece a grandeza de Deus. Os hebreus não reconhecem, o povo de Deus, o povo de Israel, os hebreus, enfim, não reconhecem a grandeza de Deus e duvidam de Deus. E como duvidam de Deus, não reconhecendo quem Ele é e a sua grandeza, olha o que diz o versículo 8. Os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Todas as vezes que o povo de Deus busca a Deus e vive intimidade com Deus, o povo vence todas as batalhas. Agora, todas as vezes que o povo desconfia de Deus, se afasta de Deus, ele se torna fraco porque está longe de Deus e perde todas as batalhas. Então, diante dessa dúvida, da murmuração, da reclamação e de não reconhecer a grandeza de Deus, olha, aí acontece o que está no versículo 8. Os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Só que aqui, se nós buscarmos no original mesmo, no original hebraico, nós vamos ver que não está... Aqui foi traduzido como os amalecitas vieram. Mas lá nós vamos ver o seguinte: Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Isso nós vamos compreender. Ao invés de ser o povo amalecita, nós vamos ver o chefe Amaleque que veio atacar. É claro, com ele vieram todas as pessoas. Com ele veio todo o seu exército. Então, mas por que o texto bíblico no original faz questão de dizer que é Amaleque? E é isso que você vai compreender agora. Amaleque, na verdade, ele veio Amaleque, aquele que permanece no vale. A palavra Amaleque significa isso, aquele que permanece no vale. Enquanto o povo de Deus é chamado a ser o povo das montanhas, de ir lutar na montanha, Amaleque é aquele do vale. Então, por que traz Amaleque? Para dizer que ele quer levar o povo de Deus para o vale, para o lugar baixo, para o lugar tenebroso, para o vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23, ou seja, Amaleque é aquele que quer tirar o povo da altura, da montanha, da presença de Deus e levar esse povo para o vale de lágrima, para o vale da derrota e da morte. Alguns rabinos vão afirmar, vão dizer que Amaleque representa a força do mal no mundo. Por isso que aqui no original não está os amalecitas, mas sim o termo Amaleque. E os rabinos então explicam isso, que ele representa a força do mal no mundo. Dizem ainda que não havia motivos nenhum para que Amaleque atacasse Israel. Mas por que ele atacou então? Se Israel não era uma ameaça para os amalecitas, se Israel não era nesse momento uma ameaça para Amaleque, por que Amaleque então se levanta contra o povo de Israel? Os rabinos dizem que é justamente e unicamente para zombar de Deus, para desprezar o Deus adorado pelo povo de Israel. Queria mostrar o seu desprezo realmente aí por Deus. Esse foi o único motivo do seu ataque. É claro, aproveitou um momento que o povo estava fraco, porque tinha se afastado de Deus murmurando. Aqui nós vemos, olha, Moisés disse então, diante desse ataque de Amaleque, que representa a força do mal, que queria te levar o povo para o vale, e mais, que estava zombando do Deus ao qual Moisés servia, Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina com a vara de Deus na mão. Você percebe que enquanto Amaleque significa aquele que permanece no vale, para onde que Moisés vai? Moisés vai para a montanha. O povo está no vale, o povo de Deus está no vale sendo atacado por aquele que queria deixá-los no vale.
Moisés, então, com muita sabedoria, ele não vai para o vale, ele vai para o lugar da presença de Deus. Ele vai se colocar face a face com Deus. Ele vai se colocar no lugar da glória de Deus, na montanha, no lugar alto. Porque do lugar alto nós conseguimos ver as coisas da maneira que Deus vê. Então Moisés ia ver com os olhos de Deus a batalha. Ia pedir a Deus aquilo que era necessário para a batalha e não enxergar a batalha de baixo para cima. Por isso que nas nossas grandes batalhas, nos nossos grandes desafios, nas nossas grandes guerras, nós não devemos lutar olhando de baixo para cima. Nós não devemos lutar envolvidos realmente só na guerra, mas nós devemos lutar de cima para baixo. Nós lutamos não no vale apenas, nós lutamos no alto da montanha, olhando a guerra com o próprio olhar de Deus. Aí nós vamos ter as estratégias para poder vencer a grande guerra. E qual foi a estratégia usada por Moisés aqui na Sagrada Escritura? Então nós vemos aqui, olha, Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina, ou seja, no lugar mais alto, no lugar da presença de Deus. Enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Aqui, a Bíblia está dizendo que Moisés permanecia com as mãos levantadas. Essa palavra levantada, esse verbo levantar, em hebraico se diz rum. E o que significa isso? É um verbo que significa exaltar, fazer exaltar. Então, quando Moisés levantava as mãos, ele exaltava a Deus e, ao mesmo tempo, fazia com que o povo de Deus fosse exaltado e glorificado na guerra. Olha que interessante. Todas as vezes que nós levantamos, então, as nossas mãos para Deus, nós estamos exaltando o nome de Deus e fazendo aquele que está no vale também ser exaltado até a presença de Deus e não ser humilhado pelo combate, pelo inimigo. Então é uma palavra, na verdade, ela é conjugada aqui no futuro, num tempo verbal aqui do hebraico, que significa fazer levantar, fazer exaltar. Então todas as vezes, não apenas levantar, mas fazer levantar. Moisés levantou os braços para fazer levantar o povo de Israel e, ao mesmo tempo, fazer levantar a Deus um louvor agradável, uma adoração agradável. Então, com as mãos erguidas, ele adorou a Deus e fez levantar um povo que estava caído no vale, lutando com Amaleque. Essa mesma palavrinha nós a encontramos lá em Êxodo, capítulo 15, naquele grande louvor pós-saída do Egito, pós-travessia do Mar Vermelho. Depois que Deus abriu o Mar Vermelho, nós encontramos essa palavrinha levantar, ou fazer exaltar, enfim, em 15:2, que diz, olha, minha força e meu canto é o Senhor, Ele foi para minha salvação, Ele é meu Deus, eu o glorificarei, o Deus de meu Pai, eu o exaltarei. Eu farei com que seja levantado para Deus um grande louvor e uma grande adoração. Quando Moisés fez isso, o povo venceu a guerra. Por isso que Jesus no Evangelho vai dizer que nós temos a necessidade de rezar sempre. Rezar com as nossas mãos erguidas. Levantar, vai dizer São Paulo, as nossas mãos com cânticos espirituais e orações. Levantar a Deus o nosso clamor, o nosso louvor. Assim, nós também levantamos um povo que está muitas vezes abatido por causa da guerra. Aqui a Sagrada Escritura vai dizer, olha, o versículo 12, ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas, no hebraico kabed, que significa a mesma coisa que nós encontramos, a língua de Moisés que era pesada, lá em Êxodo 4:10. Moisés repete o gesto, ou seja, quando nós vemos lá em Êxodo 4, versículo 10, que diz assim, Moisés disse ao Senhor, pobre de mim, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora que falas a teu servo, tenho a boca e a língua pesada. É o mesmo termo aqui.
Quando Moisés diz isso no seu chamado, é porque ele quer desistir da missão que Deus está dando para ele. Aqui, Moisés, quando as mãos ficam pesadas, é porque ele está querendo desistir da oração. O que Jesus diz no Evangelho? A necessidade de rezar sempre. Moisés está aqui desistindo porque as suas mãos estão ficando pesadas, desistindo da sua missão de exaltar a Deus e de levantar um povo através da adoração e através do louvor a Deus. Então Moisés repete o mesmo gesto de Êxodo 4, querendo desistir, não perseverar, diferente daquilo que vai dizer lá no Evangelho 18, versículo 1. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Moisés aqui estava querendo desistir de novo. Então, para que ele não desistisse, olha o que diz o versículo seguinte. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele para que se sentasse. E Arão e Ur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Arão e Ur aqui simbolizam para nós a comunhão dos santos. Quando nós estamos erguendo as nossas mãos em direção a Deus, conosco está uma nuvem de testemunhas. Conosco está a comunhão dos santos, que nos ajudam a permanecer com os nossos braços erguidos para adorar, glorificar a Deus e levantar um povo. Não estamos sós na nossa oração, como Moisés também não estava só. De um lado Arão, do outro lado Ur. E ainda é o combate da oração, como diz o catecismo. A oração é sempre um combate. Aqui nós vemos, então, olha, assim suas mãos não se fatigaram até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e sua gente ao fio da espada. Aqui nós vemos a perseverança da oração que deu a vitória, como no evangelho de hoje, nos versículos de 5 a 7, quando diz: mas esta viúva já me está aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Deus fez justiça para Moisés porque ele perseverou na oração, sendo segurado pela comunhão dos santos, ou seja, Arão e Ur de um lado e do outro. Se nós olharmos para Jesus como novo Moisés e vermos em Moisés a prefiguração de Jesus, nós vamos ver que também Jesus nos deu essa vitória. Nós vemos Jesus como novo Moisés, nós vemos a pedra que foi colocada para que Moisés pudesse sentar. Nós podemos identificar essa pedra com uma cruz sobre a qual estava Moisés, a cruz agora sobre a qual está o novo Moisés, que é Jesus. Nós podemos ver Arão e Ur de um lado e do outro. Nós podemos ver os cravos que seguravam as mãos de Jesus erguidas para o céu para dar a mim e a você a vitória contra Amaleque, que é o símbolo do mal, que é o símbolo de Satanás. Então nós temos diante de nós um Deus que entrou no santuário Jesus com as suas mãos erguidas, louvando e glorificando o Pai e dando vitória para nós que estávamos no vale, dando vitória para Adão que estava no vale, lutando contra Satanás, lutando contra Amaleque. No vale, uma vez que temos vitória, nós podemos voltar para o topo da montanha e glorificar a Deus juntamente com Moisés. Nesse domingo, o Senhor quer nos ensinar a permanecermos com as nossas mãos erguidas, exaltando e fazendo levantar um louvor a Deus e, ao mesmo tempo, levantando um povo que está no vale, porque o lugar do povo de Deus não é no vale, mas é no topo da montanha, adorando e glorificando a Deus. Perseverança na oração. Que o Senhor lhe abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.